meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez na nossa maratona prazerosa, cotidiana e contínua, vivendo aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, trazendo sempre para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E nessa série de viver a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, chegamos ao nosso terceiro devocional, o fim do velho eu, a metamorfose espiritual que você precisa viver hoje, a revolução da mente. Abandone a velha natureza e revista-se de Cristo. Nesse 13º devocional da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, exporei para vocês o texto de Efésios 4, 17 a 24, mostrando o contraste entre o velho homem e o novo homem em Cristo. Esse devocional profundo revela que a fé cristã não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma transformação radical da mente, do coração e da identidade. É uma metamorfose. Paulo nos ensina que viver em Cristo exige abandonar antigos padrões de vida e assumir diariamente a nova natureza criada segundo Deus. Nesse devocional você vai aprender o que significa despir-se do velho homem, como ocorre a renovação da mente pela palavra, o que é viver revestido do novo homem em justiça e santidade, e como alinhar a identidade cristã e prática diária. Esse devocional é ideal para quem deseja crescer espiritualmente, amadurecer na fé e viver uma vida coerente com o Evangelho de Cristo. Você se sente que está travando em velhos hábitos? Efésios 4, 17 a 24, o apóstolo Paulo nos entrega a chave para uma transformação real e duradoura. Nesse devocional, vamos entender o que significa, como eu disse, despojar do velho homem e como viver essa renovação da mente prometida por Deus. Olha, eu vou dizer para você, parece redundância, mas esse texto é fantástico. Eu amo esse texto. Eu até criei aqui uma fórmula para a nossa mudança, para a nossa transformação. É DRR, despojar, renovar e revestir. Muitas vezes tentamos mudar as nossas atitudes sem mudar a nossa natureza, e é por isso que falhamos. Descubra hoje como o Espírito Santo trabalha na sua mente para criar uma nova identidade baseada na verdade e na justiça de Deus. Se você busca crescimento espiritual e uma vida cristã autêntica, esse devocional é para você. Então, você vai aprender sobre o perigo da mente obscurecida e do coração endurecido, o processo desses 3 passos para a mudança, que é a fórmula DRR, despojar, renovar e revestir, e como aplicar a palavra de Deus para vencer a vaidade dos pensamentos. Esse devocional explora a transformação radical que acontece na vida do cristão, conforme Paulo descreve nesse texto. Somos desafiados a não viver mais como o mundo, guiados por pensamentos fúteis e corações endurecidos, mas a nos despojar do velho homem, a natureza pecaminosa, e nos revestir do novo homem, a nossa nova natureza, criado segundo Deus em verdade, justiça e santidade. Se você se sente preso aos velhos hábitos, pensamentos negativos ou padrões de vidas que não glorificam a Deus, então o apóstolo Paulo te apresenta um chamado poderoso para essa mudança radical e profunda. Então nós vamos mergulhar na palavra para entender o que significa não andar mais como gentios e, em vez disso, renovar o nosso entendimento e o nosso coração e descobrir passos práticos para identificar a futilidade dos pensamentos que nos afastam de Deus, despojar da natureza pecaminosa, do velho homem, se revestir aí do novo homem, E o que é viver revestido do novo homem em justiça e santidade. E amadurecer
Esse devocional é ideal para quem deseja crescer espiritualmente e amadurecer na fé e viver uma vida coerente com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes tentamos mudar nossas atitudes, como eu disse, sem mudar o nosso comportamento, sem mudar a mente. E a gente precisa exatamente disso, mudar o comportamento, mudar a mente, mudar o nosso padrão de vida, mudar a nossa maneira de encarar as coisas, certo? Então vamos ler Efésios 4, 17 a 24 e continuar trabalhando nessa narrativa de Paulo. Diz o seguinte o texto: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O apóstolo Paulo, a escrever Efésios, faz uma transição decisiva entre doutrina e vida prática, como eu falei nos devocionais anteriores. Em Efésios 4, 17 a 24, ele fala com um tom pastoral e ao mesmo tempo firme. A vida em Cristo exige uma ruptura clara com o velho modo de viver e um compromisso diário com uma nova identidade em Jesus. Paulo começa esse bloco com uma advertência solene: não vivais como vivem os gentios. Ele descreve aqui uma vida marcada pela futilidade dos pensamentos. Ele vai falar sobre obscurecimento do entendimento e afastamento da vida que vem de Deus. Essa condição não é apenas moral, mas principalmente espiritual, fruto de um coração endurecido e de uma mente desconectada da verdade. Então veja que Paulo traz esse retrato caótico da natureza pecaminosa dos homens que não têm compromisso com Deus. Paulo está dizendo: vocês mudaram, vocês são salvos, vocês agora têm uma nova identidade. Isso é inadmissível na vida de vocês. Entretanto, o apóstolo Paulo deixa claro de que quem aprendeu de Cristo não pode continuar vivendo da mesma maneira. O encontro com Jesus não é apenas informativo, mas transformador. Aprender de Cristo é ouvir a sua voz, ser instruído da verdade e permitir que essa verdade molde nossa forma de pensar, sentir e agir. Paulo usa aqui uma linguagem poderosa e principalmente uma linguagem militar. Ele fala: despir-se do velho homem corrompido por desejos enganosos. Ele está falando de retirar o invólucro, de se despir, realmente tirar essa roupagem. Está falando da roupagem do pecado, da vida sem Deus. E agora ele fala sobre ser renovado no espírito da mente e depois se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade. Esse verbo revestir tem duas conotações: é colocar uma nova roupagem, mas também de passar a tropa em revista. A ideia de um líder de uma tropa militar, o comandante da tropa, que passa a tropa em revista, vê se todos os soldados ali estão bem vestidos, estão bem asseados, para dar continuidade aos trabalhos. É isso que Paulo está dizendo. E eu falo sobre essa fórmula, DRR: despir, renovar e revestir. E veja que tudo isso começa na mente. A mudança começa aqui, como Paulo vai dizer em Romanos 12, 2,
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, realmente, quando eu entendo que aquela minha vida passada desagrada a Deus e que é prejudicial para a minha vida, e que Deus já me deu uma nova vida, quando eu entendo isso, eu serei impelido automaticamente a abandonar os velhos hábitos, ou seja, se despir da natureza pecaminosa e, ao mesmo tempo, se revestir de uma nova natureza. Então, começa aqui na mente. A vida cristã não é um verniz religioso sobre uma velha natureza, mas uma nova criação em ação contínua. O velho homem precisa ser deixado diariamente e o novo homem precisa ser assumido conscientemente em obediência ao Espírito Santo. Ser renovado na mente significa permitir que a palavra de Deus substitua antigas crenças, hábitos e padrões que não refletem Cristo. É uma transformação interna que produz frutos visíveis. Uma nova postura, olha que coisa bonita, né? Uma nova postura, novos valores e uma nova maneira de viver. Esse texto nos lembra que identidade precede comportamento. Não vivemos de forma santa para nos tornarmos nova criatura. Vivemos como novas criaturas porque fomos transformados por Cristo. A vida cristã é, portanto, um chamado constante à coerência entre quem somos em Cristo e como vivemos no mundo. Hoje possamos examinar nosso coração e perguntar: o que ainda precisa ser despido na minha vida? Em que áreas preciso me revestir mais claramente do caráter de Cristo? A verdadeira vida cristã é um processo contínuo de transformação, até que Cristo seja plenamente formado em vós, como Paulo propõe. Paulo nos apresenta um contraste radical entre essas duas naturezas, o velho homem, a natureza pecaminosa, e é descrito como alguém com o entendimento obscurecido e o coração endurecido, vivendo na ignorância e na impureza. O apóstolo nos exorta a não vivermos mais nessa vaidade de pensamentos. A vida cristã não é uma reforma externa, é uma troca de vestes. Primeiro, você se despoja, tira a roupa suja do pecado. Segundo, você se renova no espírito do seu entendimento, muda a sua mentalidade. E terceiro, você se reveste do novo homem, assume a identidade de Cristo. E a pergunta para hoje é: você está tentando remendar a sua vida velha ou está pronto para vestir a nova natureza que Deus criou para você? Cabe a você decidir, né? Deixa eu orar por você. Eu gostaria que você orasse e falasse assim: Senhor, renova minha mente hoje. Estou decidido a abandonar as práticas e pensamentos do passado que me afastam de Ti. Me reveste com a Tua justiça e a Tua santidade. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai bondoso, eu oro mais uma vez, como eu tenho feito nesses devocionais, pedindo hoje que o Senhor trabalhe na mente e no coração dos Teus servos, para que busquem constantemente essa mudança, para que os hábitos prejudiciais que ainda estão ali tentando desviar a atenção sejam amortecidos constantemente pela ação da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Ajude os Teus servos a tomarem uma postura de abandonar os velhos hábitos, renovar a mente e se vestir da natureza nova que o Senhor criou através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Entra também com providência, supre a necessidade dos Teus servos, promove cura para aqueles que estão enfermos, promove despertamento, avivamento para aqueles que estão desanimados, traz de volta os que se afastaram e, ó Deus, dá ganho de causa para as causas dos Teus servos que estão paradas na justiça. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. E olha, Paulo fala a respeito disso e ele vai mostrar na prática
a partir do versículo 25. No devocional de amanhã nós vamos falar sobre isso. Veja que Paulo vai falar sobre isso, sobre despir, renovar e revestir. Ele vai falar, olha, você mentia? Pare de mentir e fale só o que é agradável, que transmite graça. Então Paulo vai trazer uma lista de pecados que precisam ser abandonados, a razão por que eles são pecados e que precisam ser abandonados e o que a gente precisa fazer agora e colocar no lugar daquele pecado. É algo fantástico. Então eu te convido para estar amanhã comigo. Não esqueça de deixar aí a sua curtida, de fazer o seu comentário, ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você não é inscrito, inscreva-se ainda e compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso.